Vocês sabem quais são as características da arquitrama? E o que é uma arquitrama? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar das principais características, da narrativa clássica, na verdade colocada por Maqui como arquitrama. Então, gente, eu acho que vocês estão vendo que estamos num cenário, mas olha só, já vou avisando, não estamos em cenário novo, porque esse cenário aqui é um cenário especial, diferenciado. Quem ficar até o final do vídeo vai saber o que eu tô aprontando aqui com esse cenário. Mas vamos nos concentrar aqui primeiro no assunto deste vídeo, que é a arquitrama. Aqui no canal eu já fiz um vídeo um tempão atrás com uma qualidade um pouco duvidosa de imagem e som, mas de qualidade de conteúdo tá super boa. Então eu resolvi trazer este vídeo e hoje nós vamos falar especificamente de um ponto desse vídeo que é da arquitrama. Aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tem esse vídeo velhinho que eu falo sobre arquitrama, minitrama e antitrama, que é um triângulo, com as tramas principais, assim, que a gente poderia definir como os principais tipos de trama definidos pelo Maqui no seu livro Story. E a gente pode dizer assim, bem de um jeito raso, que a arquitrama seria então uma narrativa clássica, a minitrama moderna e a antitrama contemporânea. Mas lá no seu livro Story, o Robert Maqui, ele traçou esse triângulo, E nas pontas desse triângulo, ele disse que essas seriam as tramas principais. A gente poderia ter uma mistura dessas tramas, Mas essas seriam os três tipos principais de trama. E aí ele falou que a arquitrama, que também é chamada de arquiplot por muitos, Seria essa nossa narrativa mais classicona, Que nós falamos que é nosso feijão com arroz, a narrativa que a gente mais sabe fazer, a narrativa que a gente mais se envolve é a arquitrama. E por que eu resolvi trazer aqui a arquitrama? Porque nessa semana no nosso canal, eu digo nosso porque o canal é de vocês, muito mais de vocês, Nós vamos falar sobre narrativa moderna. E eu acho legal a gente dar uma revisada nos pontos da narrativa clássica. Então a arquitrama também pode ser chamada de narrativa clássica. E a narrativa clássica, ela tem muitos nomes, gente. É impressionante quantos nomes a narrativa clássica pode ter. A gente vai falar sobre monomito, jornada do herói, mas no fundo, no final do dia, todas elas são narrativas clássicas e elas mudam de nomes de autor para autor. Aqui eu estou usando o nome do Maqui, que ele chama de arquitrama. Mas antes da gente entrar nos elementos da arquitrama, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, porque não é possível que você caiu aqui e não se inscreveu ainda, gente. Nós estamos com conteúdo quase que diário neste canal. Nós estamos com muitas iniciativas legais. Semana que vem nós vamos ter um evento gratuito de 3 dias aqui para quem se inscrever no GPS do roteirista iniciante. Se você não sabe quais são os caminhos da carreira de roteirista, a gente vai ter um encontro para falar sobre isso, tá? Então eu só vejo motivos para você se inscrever neste canal. Se você não se inscrever nesse canal, honestamente, não sei o que você tá fazendo da sua vida. Então vamos para os elementos dessa narrativa clássica, Para os elementos dessa arquitrama. Gente, é muito importante entender que quando a gente fala que a narrativa clássica ela é o feijão com arroz, a gente fala que a narrativa clássica ela é mais básica de todas. Eu não estou falando que a narrativa clássica ela é inferior. Muito pelo contrário, eu acho até que algumas pessoas aqui que me assistem estão cansados de me ouvir falando bem da narrativa clássica, porque eu falo muito dela. Por quê? Porque eu acredito muito, como eu já falei nesse vídeo aqui, que a narrativa clássica é super importante para a carreira do roteirista e para a gente se tornar profissional, porque quando a gente domina a narrativa clássica, a gente pode percorrer caminhos mais complexos. A gente sabe os principais elementos para a gente contar uma boa história. E o que acontece? Qual é essa característica básica assim da narrativa clássica? A narrativa clássica, ela é uma narrativa moralizante, que é uma narrativa mais fluida, que é uma narrativa mais simples da gente consumir. E não confunda ser mais fácil e ser moralizante com não trazer temas importantes. A narrativa clássica, cada vez mais, está se apropriando de temas atuais e importantes. Mas no final, a gente precisa entender que mesmo, por exemplo, como Green Book,
apesar de eu não gostar tanto de Green Book, eu acho que a gente fala assim, a narrativa moderna ela faz pensar, a narrativa clássica ela é mais assim, moralizante, ela não exige muito da gente, mas a narrativa clássica ela vem com temas relevantes. A diferença é que ela não vai te deixar dúvidas sobre esse tema. Ela vai colocar a questão no modo do certo e errado. No caso do Green Book, né, fala sobre racismo. E é óbvio que é errado, que bom que estão usando uma narrativa clássica para falar disso. Só que ela nunca vai te deixar em dúvida, ela nunca vai te deixar, né, com essa ambiguidade. A história em si vai fechar com um final moralizante. Isso não quer dizer que você só precisa tratar de assuntos fúteis na narrativa clássica. Muito pelo contrário. Quando eu falo moralizante, ela quer te passar uma única verdade, um único sentido para aquilo, porque ela é toda fechadinha. E aí, quando a gente for ver, né, os elementos as características que o Maki vai elencar como características básicas dessa arquitrama, vocês vão ver que vai encaixar muito bem com isso que eu tô falando. Quando eu digo que ela é uma narrativa fácil de ser apreendida e entendida, eu quero dizer que ela vai trazer em si uma causalidade, ou seja, ela vai trazer ação e reação. Ela não vai simplesmente jogar uma coisa ali e a gente não vai ver o efeito daquilo. Não, a gente vai entender que ela é movida por causalidade. Então a narrativa, como a gente já falou aqui, ela é teleológica, porque ela é toda construída para um fim. Então nada ali tá à toa. Então você percebe que isso é fácil de assistir, porque a gente gosta das coisas com unidade, que façam sentido. A narrativa clássica, como ela é moralizante e ela não quer te deixar dúvidas, ela não quer deixar dúvida em você, você vai ter um final fechado. Narrativa clássica não tem final aberto. O final aberto, como nós já falamos aqui neste vídeo, ele é feito para você tirar as conclusões que você quiser tirar sobre aquele debate. A narrativa clássica ela não quer deixar isso, então o final é fechado. O conflito do nosso protagonista, ele é um conflito externo, geralmente com uma transformação de caráter. Nós já falamos aqui bastante sobre isso quando eu falo de jornada interna e externa. Nós temos uma falha do personagem e ele vai cruzar essa jornada com uma jornada externa para trabalhar o seu interno. Só que a gente não vai ver ali esse personagem lidando só com seus conflitos internos. Por quê? Porque a gente precisa ter ação. E aí nós vamos ter uma trama, uma ação, e para isso nós vamos precisar de conflitos externos, né? Quando eu falo ação, eu estou falando de drama mesmo. A gente precisa ter essa ação presentificada, a gente precisa entender isso. Quando a gente vai para o interno, a gente vai para coisas meio ambíguas, né? Meio assim, para uma zona que não é tão cristalina quanto as ações externas, entende? Então, nosso protagonista, ele tem conflitos externos, ele passa por conflitos externos para poder trabalhar a sua falha de caráter. Nós vamos ter uma história de um único protagonista, é a jornada do herói, é o único protagonista, porque nós vamos ter um único plot. Quanto mais, assim, a narrativa clássica, a arquitrama, ela é enxugadinha, ela é simples. Se você tem muitas histórias pra gente acompanhar, aquilo já começa a ficar complexo. Quando eu falo que você quer passar uma moral, é porque a narrativa clássica tem como sua principal função ser didática. Então, para você ser didática, o que é mais fácil? Você pegar um exemplo ou você começar a falar sobre vários exemplos no meio do assunto? Não. Você pega um exemplo, uma jornada exemplar e ensina a partir dessa. Por isso que é um protagonista único. Novamente, se a gente quer uma coisa assim fácil da gente entender, tranquila, o tempo ele é linear. A gente acompanha, a gente não fica indo e voltando no tempo. Não, ele é linear, não resta dúvidas. A gente acompanha início, meio e fim. A realidade, nem preciso dizer, ela é consistente. O protagonista, ele é ativo, né? Muito embora a gente possa conversar sobre esse protagonista ativo sempre em narrativas clássicas, se quiser, coloca aqui embaixo, Carol fala de protagonista passivo, que eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Mas, genericamente falando, a gente tem narrativas com protagonistas ativos e são eles que tomam as atitudes e sofrem com as consequências delas. Então, para fechar,
Vamos fechar aqui com o próprio Maqui falando sobre a narrativa clássica. Design clássico quer dizer uma história construída ao redor de um protagonista ativo que luta contra forças do antagonismo fundamentalmente externas para perseguir seu desejo em tempo contínuo dentro de uma realidade ficcional consistente e causalmente conectada, levando a um final fechado com mudanças absolutamente irreversíveis. O Maqui, nesse parágrafo, define todos os elementos que eu falei para vocês, né? De que uma narrativa clássica pura tem. Eu achei bem legal trazer esse vídeo sobre narrativa clássica para vocês, porque esta semana, rufem os tambores, nós vamos ter vídeo sobre narrativa moderna e já para satisfazer a curiosidade de todos, eu trouxe vocês aqui um pouquinho para este cenário, porque este é o cenário do curso que eu vou abrir as vagas no final do mês. Então, quem se inscrever no GPS no dia 26, 27 e 28, além de ganhar um curso sobre os caminhos da carreira de roteirista totalmente de graça, vai conhecer muito sobre o meu curso e vai ter a oportunidade, se comparecer todos os dias e principalmente no último dia, vai ter a oportunidade de ganhar um presente que eu vou dar para vocês. Vocês vão ver. Então, no final do mês, até o começo de novembro, nós vamos estar com as matrículas abertas para o meu curso de estrutura, que vocês vão conhecer tanto a estrutura clássica, convencional, quanto estruturas mais diferentonas e estruturas modernas, com exemplos de filmes, com aulas gravadas e aulas ao vivo. Vai ser um negócio, assim, incrível, que eu tô muito empolgada, porque é o curso que eu gostaria de ter feito lá atrás, que ia me poupar muito tempo, sabe? Então, eu espero vocês no GPS pra gente poder também falar um pouquinho sobre isso e para que vocês fiquem atentos para ganhar o presente que eu tenho para dar, tá? E, enfim, eu tenho certeza que todos vão se beneficiar se estiverem lá. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo grande e não esquece que amanhã nós temos live no canal, tá bom? Um beijo. Tchau!